Meu avô me contou um acontecimento que ocorreu com ele. Segundo meu avô, ele, quando era mais novo, gostava de sentar em uma praça que ficava próxima à casa dele, sempre após chegar do trabalho. Isso sempre mais ou menos às 8 horas da noite. Diz o meu avô que um certo dia ele se sentou na praça, quando de repente um homem estranho que apareceu do nada se sentou ao lado dele. E segundo meu avô, mesmo sem se conhecerem, o homem chegou conversando com meu avô. E assim eles ficaram conversando por muito tempo. Foi aí que em um certo momento o homem se despediu e foi embora. E dois senhores que estavam sentados no banco à frente ficavam olhando para meu avô. Foi aí então que meu avô perguntou por que aqueles senhores estavam olhando para ele. E ouviu daqueles senhores: "Você parece maluco. Está esse tempo todo conversando sozinho e ainda quer confrontar a gente?" E mesmo argumentando que havia um homem conversando com ele alguns segundos antes, os senhores insistiam em dizer que meu avô estava o tempo todo sozinho, falando com nada. Minha mãe ouviu de minha avó, mãe dela, que um dia estava em sua casa, isso à luz do dia, assistindo TV na sala. Minha mãe disse que a janela da sala da casa de minha avó ficava de frente para a rua. Foi quando uma vizinha de minha avó apareceu na janela e assim começou a conversar com minha avó. Isso à luz do dia. Minha avó viu que se tratava de sua vizinha. Conversaram por algum tempo e logo após a vizinha iria embora. Mas minha avó disse à minha mãe que passou um grande susto e medo naquele dia, pois naquele mesmo dia receberia uma notícia de outra vizinha, que diria a ela que aquela vizinha que havia conversado com ela havia morrido na manhã daquele mesmo dia. E foi aí então que minha avó descobriria que naquele dia havia conversado com o espírito daquela vizinha. Meu irmão tinha o costume de ficar à noite com os amigos conversando. E assim eles ficavam altas horas conversando. Uma noite, em um certo momento, o namorado de uma de nossas irmãs passaria entre eles e cumprimentaria cada um, sendo que ele falaria com eles também. Era um cunhado nosso. Algumas horas depois, a nossa irmã, a mesma que namorava com esse rapaz, apareceria chorando, e meu irmão e seus amigos acolheriam ela e logo perguntaria o porquê que ela estava chorando. Ela diria a eles que o namorado dela havia sido baleado e morto. Meu irmão disse a minha irmã: "Mas como isso seria possível se ele havia acabado de passar por eles?" Minha irmã, sem entender, perguntaria a meu irmão: "Como assim?" Pois ele havia sido morto no início da noite. E aí que meu irmão e seus amigos também perguntariam: "Como assim?" E assim meu irmão e seus amigos juram até hoje que aquele namorado de minha irmã passou por eles, cumprimentou eles e falou com eles. Isso à noite, mesmo que ele tinha morrido no início daquela mesma noite. Minha amiga disse a mim o medo que passou com seus filhos. Bem, nada de errado que seus filhos haviam feito. Na verdade, em uma noite ela estava em casa, preparando a janta, mas reparou que seus filhos estavam na janela, olhando para fora. Foi aí que um de seus filhos falaria do nada: "Tá bom, vou ver se minha mãe deixa." Ela estranhou, pois a criança, que era o menino, não havia falado com sua irmãzinha, e sim havia falado com alguém que estava do lado de fora. Foi aí que ela perguntou a seu filho: "Com quem você está falando?" E ele disse: "Com a menininha, mamãe. Aquelas crianças estão brincando lá fora e estão chamando a gente para brincar também. Uma menina veio até a janela falar com a gente. Você deixa nós brincar com as crianças que estão lá fora?" Minha amiga olhou para fora. Não havia ninguém lá.
Eu não estou ficando louca com o que vou falar agora. Eu fui até o cemitério um certo dia. Havia perdido meu namorado muito recente. Estava com muita saudade dele. E estava lá próximo a seu túmulo, muito triste, quando de repente uma senhora se aproximou de mim e colocou a mão em meu ombro, dizendo para mim: é difícil perder alguém, não é? Mas fica tranquila, ele está em um bom lugar. Olhei para a senhora. Era uma senhora muito bonita e parecia muito sábia também. Então eu disse muito obrigado pelas palavras a ela. Ela apenas me disse: está tudo bem. Se virou e foi embora. Achei que ela estava visitando alguém que havia perdido também. Mas foi só quando estava voltando para casa, saindo do cemitério, que paralisei e fiquei completamente arrepiada. Pois havia uma foto em um túmulo. E na foto estava exatamente aquela senhora que havia falado comigo algum tempo antes. Minha mãe disse que talvez poderia ser um sonho, embora ela acredite friamente que não. Em uma noite, minha mãe foi acordada pelo meu avô, pai dela, pedindo para ela o ajudar a destravar a porta de seu quarto. Ela então se levantou com muito sono e foi até o quarto de meu avô para o ajudar. Após a porta ser destravada, meu avô agradeceria minha mãe e minha mãe voltaria para a cama. No outro dia, logo pela manhã, me deparei com minha mãe muito pensativa e perguntei a ela o que havia acontecido. E ela me disse: olha, minha filha, poderia sim ser um sonho, mas eu acho que não. Acho que seu avô me acordou pela noite para pedir, para destravar a porta de seu quarto. Eu olhei para ela e disse: como assim? Já que meu avô havia falecido há exatamente 6 meses. Minha mãe disse: sim, filha, pode ter sido um sonho, mas quando levantei, a porta do quarto de seu avô estava aberta. Meus amigos e eu brincávamos muito quando éramos crianças. Brincávamos o dia todo, até a noite. Mas nunca esqueceremos aquela noite em que brincávamos de esconde-esconde, onde 4 de nossos amigos, incluindo a mim, nos escondemos, praticamente no mesmo lugar. Estávamos escondidos quando de repente passou um homem por nós e ameaçou nos entregar, dizendo: eles estão aqui. Deu risada e foi embora. Aquele homem era muito conhecido no bairro onde nós morávamos. Ele usava muitas drogas. Foi aí o amigo nosso que estava procurando a gente gritou nossos nomes, dizendo 1, 2, 3. E assim disse o nome de cada um de nós. Foi quando eu gritei: não valeu, pois o Adeilson nos entregou. Mas nesse momento nossas mães, que nos observavam de longe e conversavam juntas, logo disseram: que conversa é essa, menino? O Adeilson já morreu faz 2 meses, mas ele falou com a gente. Tenho certeza que minha professora falecida falou comigo. Tudo aconteceu quando pedir para ir no banheiro. A professora que dava aulas acabou deixando eu usar o banheiro. Eu estava lavando minhas mãos quando escutei uma voz que vinha de trás de uma das portas do banheiro onde ficam os vasos sanitários e disse: eu já disse várias vezes que não é para você perder tempo no banheiro para fugir da aula. Aquela voz era inconfundível com a de minha professora que havia falecido. Eu corri daquele banheiro, desesperada, e cheguei na sala pálida, assustada e chorando. Todos me perguntaram o que havia acontecido. Eu disse que a professora que havia morrido tinha falado comigo no banheiro. Quase todos não acreditaram no que disse. Eu disse quase, pois uma de minhas colegas de sala disse a mim que ela também havia falado com ela
no banheiro. Meu pai, em uma noite, enquanto voltava para casa, disse que ele acabou sendo surpreendido por um homem que pedia para ele trocar algumas notas. Meu pai diria àquele homem que não tinha como trocar, pois não tinha dinheiro trocado. Um homem sujo, sem camisa e usava uma bermuda rasgada. Após meu pai explicar ao homem que não tinha dinheiro trocado, o homem então iria embora e meu pai continuaria o caminho de volta para casa, quando logo à frente encontrou alguns de seus amigos, que perguntaria a meu pai: "Você está bem?" Meu pai, sem entender, disse a eles: "Estou bem, mas por que estão perguntando isso?" E seus amigos disseram: "Você estava ali parado falando sozinho, gesticulando como se estivesse mostrando algo para alguém." Meu pai disse a eles: "Vocês não viram? Um homem pediu para trocar um dinheiro para ele. Estava mostrando a ele que não tinha." E seus amigos, com semblante sério, disse a meu pai: "Você está brincando, né? Tentando colocar medo na gente." Meu pai, vendo que seus amigos estavam sérios e alguns estavam até tremendo, logo perceberia que quem tinha motivos para ficar com muito medo era ele, pois possivelmente falou com um espírito perdido naquela noite.